galera, aqui é o professor Thiago Henrique. Eu estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola para mais uma aula de literatura. Então, se está tudo bem comigo, se está tudo bem contigo, venha fazer parte dessa nossa história, porque hoje a gente vai falar de um cara muito importante chamado Machado de Assis. Vem comigo. Seguinte, se você fez o Enem de 2018, você vai falar, cara, não caiu o Machado de Assis. E realmente não caiu, mas o nomezinho dele apareceu lá. Então não tem como a gente não falar desse cara, porque ele vai ser um dos maiores autores da literatura brasileira. Então, independente de como ele vai ser cobrado, de como apareça, a chance de cair Machado de Assis na sua prova do Enem, ela é muito grande. Ou em qualquer outro vestibular que você faça. Machado de Assis sempre é objeto de estudo, porque ele foi tão preciso naquilo que ele quis fazer, independente do momento literário que ele escreva. Ele foi tão assertivo no que produziu, que ele conseguiu levar o nome da literatura brasileira a outros extremos, a outros níveis, inclusive níveis internacionais. Então hoje a gente vai falar de Machado de Assis, que é um desses grandes nomes da literatura brasileira. É importante a gente falar que o Machado de Assis ele vai ser muito conhecido por sua obra realista, ou seja, dos romances que ele escreveu após 1881, que são os romances realistas. Mas isso não quer dizer que ele escreve somente romance e somente romance realista. Então a gente vai ver que o Machado de Assis ele vai escrever romances, ele foi romancista, contista, cronista, jornalista, poeta e teatrólogo. Então ele tem uma obra tão vasta e tão cheia de produções que a gente vai focar muito mais nos romances, porque é por onde ele vai ser mais conhecido. Mas, logicamente, a gente não pode deixar de entender que ele tem outras habilidades e outras capacidades que podem aparecer para você na sua prova, mas que todas elas derivam dessa base dos romances, que é onde ele tem mais influência e que é onde ele vai ser mais conhecido. Onde vai ser o ponto de maior conhecimento do Machado de Assis? Ele vai ser o introdutor da estética realista no Brasil. Então, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele dá início ao realismo. Mas é muito importante a gente entender que ele não começa a escrever no realismo. O Machado de Assis vai ter a sua obra, todo o seu conjunto artístico, dividido em dois blocos. O Machado romântico e o Machado realista, carinhosamente apelidado de Machadinho no romantismo e Machadão no realismo. O Machado ele compreende exatamente que ele não seria quem ele foi no realismo se não fossem as características românticas que ele absorveu no início da sua literatura. Inclusive, numa das entrevistas que o Machado dá sobre a sua própria estética, sobre a sua consciência literária, ele fala que, ainda que ele morda o rosbife realista, ele nunca vai esquecer o gosto da teta romântica gótica da sua juventude. Então, toda a estética realista do Machado vai ter algumas características românticas, e é por isso que a gente estuda muito o estilo individual do Machado de Assis, porque ele vai ter esses respingos da estética romântica dele. Quando a gente fala de estética romântica, nós estamos falando do romance do Machado? Estamos. O Machado tem romances românticos muito densos e muito profundos. Mas a gente precisa entender, principalmente, que quando ele começa a escrever, ele escreve com 14 anos sua primeira publicação, e não é um romance, é um soneto. Ele publica um soneto aos 14 anos, autodidata, sem muita instrução, mas com uma capacidade linguística muito grande. Então, o início da obra do Machado, aos 14 anos, é com a produção de poemas, com a escrita de poesia. Logo depois, ele vai chegar aos romances e essa estética poética não vai abandoná-lo, principalmente na arte realista, que é o que a gente vai falar já já. Beleza? Então, em 72, ele vai publicar a Ressurreição, que aí sim vai ser o seu primeiro romance. Então, a estética romântica do Machado começa em 54, com a publicação desse soneto, mas o seu primeiro romance romântico vai ser Ressurreição, em 1872. Então percebam que ele não vai ficar também muito tempo na estética romântica. Ele passa 9 anos produzindo romances românticos, até que em 81 ele vai publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas de maneira definitiva. Beleza? Então ele continua escrevendo e ele publica em jornais e revistas. Então, assim como os românticos fizeram, ele também vai popularizar as suas obras pelo romance de folhetim. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em folhetim. 1881 é quando ela é publicada como romance.
Então, os capítulos foram sendo desenvolvidos, eles foram sendo publicados periodicamente, mas quando eles são reunidos e publicados, em 81, é quando surge o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e surge definitivamente o realismo no Brasil. Beleza? Queridos, vamos lá. Vamos fazer logo essa divisão, Machadinho e Machadão, e entender como é que isso acontece. Então, no início das obras, nós temos aquelas prerrogativas românticas acontecendo na estética do Machado. Então, a relação entre o eu lírico masculino, entre o personagem masculino, aquele eu poético que já foi feito na poesia do Machado e que chega na personagem dos seus romances românticos, ela vai sempre ter essa finalização feliz no amor, que era o que a gente esperava dos romances românticos mesmo. Então, a forma com que o homem e a mulher se relacionam na obra romântica do Machado, ela é muito pontual, ela é muito objetiva. Quando ele introduz Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele introduz essa narrativa, muitas coisas mudam, principalmente a forma de se narrar. Como é que abre Memórias Póstumas de Brás Cubas? Mostra com o narrador, que é o próprio Brás Cubas morto, dizendo que ele não sabe por onde ele começaria o seu livro de memórias. Se era pela morte ou se era pelo nascimento. Porque é ele morto quem vai narrar essas histórias. Então, sem saber disso, a gente já tem um contato com outro tipo de narrativa. Um narrador defunto que vai narrar suas histórias e ele não sabe por onde ele começa e ele decide começar pela morte. Então, essas novidades que o Machado vai introduzir nas suas obras, a gente vai conseguir dividir em 5 pontos, que são as 5 inovações machadianas que a gente vai discutir hoje. Beleza? Então vamos lá. Primeira característica do Machado, a gente vai ter as personagens. As personagens do Machado vão ser geralmente burgueses. Vai ter uma expressão, queridos, nas personagens que vai aparecer com muita frequência nas provas que a gente pode acabar fazendo, que são personagens esféricas. As personagens machadianas sempre vão ser esféricas. O que isso significa? Elas têm uma dimensão a mais. Então, pensa mesmo na esfera. A esfera tem 3 dimensões, enquanto a circunferência tem 2, lá dos conceitos matemáticos. O que as personagens românticas tinham? Elas tinham a descrição física, aquilo que elas eram, e a descrição emocional, aquilo que elas sentiam. Agora, nós temos a descrição psicológica. Nós temos uma profundidade na obra. Então, essas personagens machadianas, elas ganham profundidade. Agora a gente entende como que elas pensam, e não só como elas sentem. Como que toda a construção do romance vem da forma com que elas pensam. Se tem uma personagem que traduz essa dimensão psicológica de uma maneira muito evidente, é o Bentinho e Dom Casmurro, que é um homem velho que relembra a sua história e que ele conta como que ele, prometido ao seminário, deixou a vida do celibato e foi viver com Capitu, casou com Capitu e ficou com essa mulher durante tanto tempo na sua vida, até que o seu amigo do seminário volta e ele começa a crer de fato que ele tinha sido traído por sua esposa. Mas em nenhum momento esse fato se mostra consumado. São todos os pensamentos do Bentinho, todas as suas dúvidas que constroem esse ambiente de adultério. E o Bentinho se mostra como um cara duvidoso, como um cara incoerente e inseguro. A grande discussão que se tem com o Dom Casmurro é o Ezequiel, que é o filho do casal. Que ele é a cara do Escobar e que ele lembra o Escobar, e ele é o Escobar ainda menino. E aí o Bentinho fala disso, quando ele vê o Ezequiel, ele lembra do Escobar ainda na mocidão e tudo mais. Só que vocês vão lembrar, para quem leu a obra, para quem viu o resumo, que a Capitu e o Bentinho se separam, que já é algo completamente diferente daquilo que o romantismo previa. A Capitu vai para a Suíça com o menino, e lá eles moram e ficam durante muito tempo, até que Capitu morre. E o Ezequiel entra em contato com o pai, falando que ele precisava ir até o Brasil para resolver algumas questões da despesa do enterro da mãe, porque ele ia fazer uma viagem e queria ver o pai, enfim. E o Bentinho fica morrendo de medo. Porque ele tem medo que na hora que... E isso está escrito no livro. Que na hora que o Ezequiel chega e mata cavalos, que as pessoas o reconheçam nele. Vejam o Bentinho no próprio Ezequiel. E tudo aquilo que ele construiu na mente dele, de que ele tinha sido traído e que o Ezequiel era a cara do Escobar, fosse mentira. Essas inseguranças do Bentinho nos apresentam uma dimensão psicológica muito profunda. Um homem inseguro,
consigo e com os outros, que nunca soube o que quis, que sempre foi influenciado por alguém. Até o amor dele por Capitu foi influenciado pelo agregado Dias. É o Dias que fala pra ele, olha, eu acho que você gosta dessa menina. Então, essa profundidade psicológica, essa construção, esse contraste entre aparência e essência fica muito claro. Aquilo que as personagens mostram ser não necessariamente é aquilo que elas sentem. Então o Bentinho, figura social, era alguém que todo mundo queria ser. Advogado, bem-sucedido, com uma situação financeira super concreta e super sustentado, vai ao teatro, tem uma vida social muito boa, mas tem esses outros poréns na sua vida que ele não consegue se desenvolver. Então nós temos, burgueses de classe dominante, que a gente vai desmascarar esse jogo das relações sociais, do casamento arranjado, da relação entre homem e mulher, da relação entre amigos e tudo mais. Vai mostrar de maneira impiedosa a vaidade, a futilidade, a hipocrisia. E a gente vai lembrar que essa hipocrisia aqui está ligada ao que a gente chama de hipocrisia social, a inveja e principalmente o prazer carnal. Beleza? Então as personagens agora, elas saem daquele equilíbrio romântico de serem sempre boas e a gente começa a trabalhar com outras questões que não necessariamente são positivas acerca delas mesmas. Beleza? O segundo ponto vai ser o processo narrativo. O narrador machadiano, ele é muito diferente de tudo aquilo que já foi feito. Uma coisa que o narrador machadiano faz é o que a gente chama de digressão. Ele conversa com o leitor o tempo todo. Então ele está lá no seu processo narrativo, e ele narra, ele escreve, ele detalha, e aí do nada ele para, e ele chama o leitor para dentro da obra. Ele fala, não sei você, caro leitor, não sei como pensas, não sei o que refletes. Então, naquele momento, você para de participar do processo narrativo e passa a pensar da mesma forma que o narrador pensa sobre aquela história. Então, a forma com que a narração é feita é a parte mais importante da distinção entre o Machado realista e o Machado romântico. O Machado realista, ele tem um processo narrativo diferente. A abertura do realismo no Brasil, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, é justamente a colocação de um defunto autor para narrar uma história. E que ele não está mais preocupado em esconder nenhum dos seus jogos, nenhum dos seus mistérios. E ele vai escancarando a própria vida e todos os problemas e todas as mentiras de uma maneira escrachada e verdadeira. Então o processo narrativo do Machado é muito importante, tá? Então a gente vai ter pouca ação e poucos fatos, porque a gente está priorizando essa camada psicológica. Os personagens apresentam essa complexidade, que é o que vai ser a linha condutora dessa narrativa. A narrativa vai querer te mostrar essa complexidade, e eu tenho aqueles personagens esféricos que a gente já acabou de falar. E o narrador vai dialogar com o leitor, anota isso daí, fala da digressão entre o narrador e o leitor, permitindo essas reflexões sobre a obra. É naquele momento que uma janela na narrativa é aberta e você, leitor, pode participar da narrativa com as suas opiniões. Para que isso aconteça, muitas vezes, é necessário que a ordem cronológica da obra seja interrompida. É necessário, então, que o narrador pare de te contar aquele recorte histórico e volte para um outro momento. Ou vá para um espaço muito mais contemplativo e reflexivo do que a narrativa propriamente dita. Então a chance de termos um tempo psicológico, uma ordem psicológica na história é muito maior. Porque o foco da narrativa realista é a psicologia da personagem. E se é a psicologia da personagem, é um ponto de vista só. Em Dom Casmurro, por exemplo, nós não temos de maneira nenhuma a visão da Capitu aparecendo. A Capitu fala pela voz do Bento. Porque até aquilo que o Bentinho fala que ela diz, é como ele entende, é como ele escuta. Então, ali é uma perspectiva completamente individualizada, porque está nessa complexidade psicológica da personagem. Beleza? Próximo assunto, a linguagem. Queridos, as obras do Machado, elas têm uma linguagem muito específica, tá? Frases curtas, incisivas, repletas de humor e reflexão. Nesse humor, eu quero que vocês marquem aqui, ó, as ironias e as frases sugestivas. O Machado de Assis é um personagem, é um narrador muito irônico quando ele constrói as suas narrativas. Quando o Machado constrói a figura do narrador, seja ele personagem, como acontece em Dom Casmurro e em Horas Póstumas de Brás Cubas, ou quando é um narrador observador, como acontece em Esaú e Jacó, por exemplo,
ele sempre é irônico, ele sempre é sugestivo, ele sempre deixa aberto para que você entenda uma coisa com ele querendo dizer outra. Ou que você entenda que aquela personagem ou aquele narrador disse uma coisa no intuito de atingir um outro processo. Ou ele sugere uma traição, ou ele sugere uma outra atitude, um outro desejo, quando na verdade aquilo nunca foi expresso. Então, a linguagem utilizada pelo narrador do Machado é muito importante para essa construção. A linguagem do narrador do Machado, ela é totalmente ligada à intertextualidade também. Em Dom Casmurro, por exemplo, eu tenho um diálogo muito visível e muito profundo com Otelo de Shakespeare, por exemplo. O Bentinho, em meio aos seus devaneios, que se tinha sido traído ou não, ele ganha uns convites para ir ao teatro, ele adquire esses convites e ele fala com a Capitu. Chega em casa, conversa com ela e a convida para ir ao teatro. Ela fala que ela está indisposta e que não vai, e pede que ele vá sozinho. Ele vai ao teatro, começa a assistir Otelo, e aí, antes do final do primeiro ato, é quando Otelo descobre que foi traído. Mas, na verdade, a gente sabe que ele não foi traído. A gente sabe que Desdemona foi vítima de uma armação do Iago. E o Otelo fica indignado, fica possesso, e o Bentinho presencia aquela peça sendo feita, e aí ele fala, eu também fui traído, ele fica completamente atordoado com aquilo, e aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra com o Escobar na porta. E o narrador, e o Bentinho narrador fala isso, que ele não sabe se ele está entrando ou se ele está saindo. Então, essa sugestão e essa intertextualidade permite que você crie a sua própria opinião. Se a Capitu estava indisposta e não poderia ir ao teatro, por que ela está recebendo Escobar em casa? E por que quando o Bentinho abre a porta de casa e entra para encontrar a esposa, ela já está completamente diferente de quando a encontrou mais cedo? Será que ela sabia que o Escobar estava indo lá? Será que ela mentiu para o Bentinho porque ela já tinha marcado de encontrar com o Escobar? Isso não está escrito, isso não está dito. É sugestivo para que você participe, para que você dê a sua opinião. Você decide. Lógico. Tudo isso é construído com uma linguagem muito bem feita. Se a linguagem é muito bem feita, então a gente vai sempre chegar a essa perfeição gramatical. Uma perfeição formal. A forma do romance realista, ela tem que ser muito perfeita, porque se eu pretendo dar brechas, eu preciso produzi-la de uma maneira muito pontual, muito objetiva, muito bem feita. Para que não seja ambíguo. Existe uma diferença entre lacuna e ambiguidade. A ambiguidade eu não sei o que quero dizer. Eu digo duas coisas diferentes. Na lacuna, eu não sei o que você, leitor, vai pensar sobre isso. Mas é realmente o seu momento de pensar. A narrativa de Dom Casmurro não é ambígua. Ela só é sugestiva. Ponto. E pode ser sugestiva a fim de que você acredite que ela traiu ou que você acredite que ela não traiu. E é isso. Tranquilo? Então, a metalinguagem, a narrativa falando sobre a própria narrativa, o processo falando sobre a própria linguagem, vai ser muito importante para que a gente construa essa linguagem própria do Machado de Assis. O Machado de Assis tem uma linguagem muito individual. A forma de escrever é muito própria dele. As duas próximas características, elas estão construídas juntas para que a gente possa fazer algumas análises e algumas comparações. A gente vai ter o pessimismo e a figura feminina, que são dois pontos muito importantes para a construção do Machado. Quando a gente fala de pessimismo, nós não estamos falando daquele pessimismo do romantismo, que o eu lírico não via sentido na vida, e que ele não via melhora, e que ele queria fugir daquela realidade, que ele queria fugir daquele contexto. Não é isso. O pessimismo construído no realismo é justamente indicado pelo conceito de hipocrisia social que nós falamos anteriormente. Ela vai mostrar uma sociedade imperfeita, uma humanidade limitada, que demonstra uma coisa para a sociedade e pensa em outra. Em O Alienista, por exemplo, do Machado de Assis também, nós temos a figura do Dr. Bacamarte, que é psiquiatra e que deseja analisar a psicologia do indivíduo humano, e ele vai para a sua cidade natal para que ele possa fazer essa análise. Ele é recebido com honras e glórias
porque ele é um médico daquela cidade que é pequena, que foi estudar na Europa e tudo mais, e ele começa a analisar essas pessoas, e a sociedade, a princípio, a comunidade local, apoia o Bacamarte, não porque acredita nas pesquisas dele, mas porque ele é socialmente bem visto, porque ele é o cara que estudou na Europa, porque ele é um médico, porque ele tem dinheiro, porque ele cria um manicômio, porque ele cria um hospício, e ele vai prendendo todo mundo lá na Casa Verde. Só que chega um determinado momento que ele prende quase a cidade inteira. E quem está solto continua apoiando justamente para que não vá preso também. Então, as vontades das personagens, elas não se mostram. Se mostram outras vontades, outras colocações mentirosas, que são essa hipocrisia social, que são esses interesses impuros. Juntamente com a figura feminina, que a gente já sabe que no realismo é um ponto de mudança muito importante. Então a figura feminina do Machado de Assis, ela é diferenciada, ela vai ser colocada muitas vezes como forte, dominadora, sensual, dissimulada, ambígua, astuciosa e principalmente adúlteras. E isso vai comprovar a vulnerabilidade do amor. Ou seja, a personagem feminina do Machado, ela vai ser adúltera. Ou ela vai mostrar indícios de adultério. Mas isso não quer dizer que a mulher do Machado, ela é vista de forma negativa. Não é isso. A gente não pode crer nisso. A gente não pode acreditar que a mulher machadiana, ela é colocada num patamar abaixo da mulher romântica porque ela não é idealizada. É justamente o contrário. No momento que o Machado de Assis constrói uma mulher dissimulada, astuciosa, adúltera, capaz de enganar o seu marido ou o seu amante, ela eleva a figura feminina no mesmo patamar da figura masculina. Da mesma forma que o homem consegue enganar, a mulher também consegue. E muitas vezes com muito mais propriedade do que o homem. Porque socialmente o adultério para o homem ele era bem visto. Era comum que os homens frequentassem os bordéis do século XIX. Mesmo casados. E a cidade inteira sabia disso e estava tudo bem. Para as mulheres, não. Então, para serem adúlteras, as mulheres tinham que ser mais espertas. Então, não somente igualá-las, mas mostrá-las como superiores aos homens. Então, a gente não tem mais essa submissão da mulher. Ela está no mesmo espaço do homem. No mesmo espaço social. Isso mostra que o amor é vulnerável e não a mulher. Se existe uma atribuição negativa a algo, nessa construção da figura feminina do Machado, não é a própria mulher, mas a vulnerabilidade do amor e do casamento principalmente. Beleza? A gente vai ficando por aqui, queridos. Então, olha só, se você está assistindo a gente pela internet, pelo seu computador, que massa, mas saiba que você também pode baixar nosso aplicativo no celular e levar a gente no bolso pro resto dos seus dias e qualquer tempo livre, qualquer momento que você tenha para estudar mais, para ver novas aulas, é só acessar o aplicativo e estar com a gente, beleza? A gente vai ficando por aqui, sucesso, a aprovação já é sua, vamos junto!